Olá, boa noite, boa noite, deu certo? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, sejam bem-vindos aos acadêmicos, aos nossos professores, coordenadores, todos os acadêmicos do administração, letras, pedagogia, todos que estão aqui, o nosso convidado da noite, professor Rodrigo, é com você. Iniciamos. Boa noite a todos. Já de cara, a Mari me passa a palavra. Agradeço imensamente a palavra do professor Danilo. Que feedback positivo, que feedback fantástico. De fato, a Uniteams marca aí uma expansão histórica em menos de um ano. Né? Nós estamos hoje com uma aula inaugural de quase 300 pessoas. Isso, de fato, é histórico, isso, de fato, é épico e aquece nosso coração de uma forma, assim, muito carinhosa, muito relevante. A gente fica extremamente feliz com essa sala lotada hoje. Eu fico, mais uma vez, feliz em ser convidado para este momento, né, de início de semestre, principalmente por compartilhar uma sala lotada, né, que contempla os nossos 3 cursos da UAB, Letras, Pedagogia e Administração Pública. Eu penso que essa presença aqui, de certa forma, conjunta, simboliza não apenas, não revela apenas o fortalecimento da nossa UAB, mas também é reflexo de toda uma riqueza da diversidade do nosso estado. Simplesmente porque a gente tem pessoas aqui de todos os cantos, de todas as regiões do nosso estado, de ponta a ponta, de norte a sul do nosso estado. E isso mostra a importância da educação pública à distância como um instrumento de inclusão mesmo e de transformação social. E também revela que nós da UAB estamos cumprindo a sua missão, que é descentralizar o ensino superior e levar a educação pública em lugares que antes era quase que impossível, né? Então, isso é uma missão da própria UAB. Então, este encontro, esse momento, ele marca não apenas o início de um novo período acadêmico, mas também, de certa forma, é uma reafirmação da importância do nosso trabalho coletivo, das nossas coordenações de curso, das nossas coordenações de polo, de todo o nosso colegiado de professores, de tutores, equipe multidisciplinar, no que diz respeito à formação de profissionais que vão ser comprometidos com a sociedade. Então, a gente fica muito satisfeito, muito alegre, muito feliz de ter esse momento. E aí, eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo os nossos coordenadores de curso, professora Otília, professora Silvéria, professora Mariana Neta, que está à frente da condução aqui da mediação. Vocês têm dado uma visão significativa para o andamento dos nossos cursos. Os nossos coordenadores de polo, os nossos professores, os nossos tutores, a nossa equipe multidisciplinar. E queria saudar de forma muito carinhosa os nossos alunos, né, veteranos e alunos calouros que estão aqui neste momento. Razão de estarmos aqui. Então, como eu disse ontem aos nossos alunos que são veteranos, eu registro aqui mais uma vez o nosso agradecimento por estar confiando no nosso trabalho e por seguirem firmes, né, nessa trajetória acadêmica. Também aos nossos calouros, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam ter uma jornada marcada aí por muito aprendizado, muito crescimento, né, e muitas conquistas. E também quero registrar aqui o nosso sincero agradecimento ao nosso professor André Pugliese, que está conosco, que com muita sensibilidade, muita generosidade, aceitou o nosso convite, através da professora Otília, para trazer uma palavra de ânimo, de motivação, de inspiração aos nossos alunos. Então, muito obrigado, professor André, pela sua presença aqui conosco, e sinta-se completamente à vontade, porque eu tenho certeza
que as suas reflexões hoje vão ser extremamente valiosas e importantes para esse início de semestre. Eu prometi que seria breve, e ontem nos cursos de letras e pedagogia, eu deixei uma palavra em relação ao ato de ensinar, de Paulo Freire, né? Justamente lembrando que ensinar não é meramente transferir conhecimento, mas criar possibilidades, como bem coloca Paulo Freire. E para hoje eu trouxe mais uma reflexão de Paulo Freire, que eu considero muito pertinente, independente de qual curso que você escolheu, quando ele diz que a educação transforma o mundo, a educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. E essa frase, ela nos convida, esse pensamento nos convida a pensar justamente sobre o papel enquanto sujeitos em formação, né? Enquanto professores, enquanto estudantes, enquanto educadores, enquanto futuros profissionais que vocês serão. E quando vocês ingressaram na UAB, vocês assumiram um compromisso que vai muito além da conquista de um diploma. Vocês acabam por assumir um compromisso com o desenvolvimento pessoal de vocês, com o fortalecimento da própria cidadania e também, sem dúvidas, com a responsabilidade de construir uma sociedade muito mais justa, muito mais ética, muito mais solidária. Então, dentro dos cursos de letras, pedagogia e também administração pública, nós formamos sujeitos que vão atuar diretamente com a linguagem, no pessoal da letras, com uma formação humana com o pessoal da pedagogia e com uma gestão pública com o pessoal da administração pública. E esses são 3 pilares fundamentais para o avanço da sociedade, não é mesmo? Então, nosso desejo é que essa caminhada seja guiada principalmente por essa consciência do papel que cada um de vocês vão exercer, estão exercendo, né, na comunidade, por meio do conhecimento, por meio da escuta, por meio de uma atuação empática e, sem dúvida, pelo compromisso, né, do bem-estar social dentro da nossa sociedade. E só para finalizar, eu ratifico aqui a minha palavra de ontem, que eu desejo a vocês que vocês possam viver todos os espaços da sociedade, da universidade, como dito ontem, que vocês possam participar de todos esses espaços que a Unitins oferece. Falei ontem das bibliotecas virtuais, dos nossos projetos, dos nossos eventos e de todas as atividades acadêmicas, porque a gente acredita que essas experiências elas são extremamente valiosas também valiosas para a formação de vocês. E aí, outro ponto também que eu pincelei ontem, que eu acho essencial, é que a nossa educação à distância ela exige uma autonomia de vocês, envolve disciplina e envolve protagonismo. Então, que vocês possam ser esse agente, né, construtor do próprio conhecimento de vocês, porque, afinal, o conhecimento ele não se constrói sozinho, né? Precisa de um esforço, precisa de uma organização e precisa de compromisso. Então, destaco mais uma vez, para que vocês possam contar conosco nessa caminhada, a coordenação geral segue à disposição, as coordenações de curso também. E, para finalizar, eu desejo aqui que a gente tenha um semestre letivo muito abençoado, de muitos, mas muitos aprendizados, muitas conexões entre professores, entre alunos, entre colegas, e que a gente possa ter muitas realizações nesse semestre letivo que a gente está dando início hoje. Então, nós estamos muito felizes com todos aqui, a sala lotada, isso só deixa o coração da gente aquecido. Então, que a gente possa ter um início de semestre letivo muito produtivo e com muito êxito. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a professora Mariana Neto, que vai conduzir a nossa aula magna. Ela é muito interativa, muito dialógica. Eu passo agora a palavra para ela. Obrigada, professor Rodrigo. Sempre bem-vindo aos nossos eventos. E nós temos aqui também o professor Alcides Nascimento, está conosco.
professor Alcides, ele está assim meio dodói, não sei se vai conseguir, mas seja bem-vindo, professor. Gostaria de dar boa noite ao pessoal. Fique à vontade. Sim, professora. Boa noite, pessoal. Como de antemão a professora Mariana Neta já falou que eu não estou tão bem de saúde, quero aqui já iniciar apresentando as minhas desculpa por não ter conseguido, estava tudo pronto para participar das aulas do evento de ontem, dos eventos, né, que eram eventos isolados de cada curso, mas de fato não tive condições de participar, mesmo à distância, mas foi impossível. Mas nesse evento de hoje, mesmo não estando tão bem, mas aqui estamos. Estão ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir bem? Sim, professor. Então, sim, estamos ouvindo. Aqui estamos com muito contentamento, muito feliz por este momento. É a primeira vez que nós fazemos um evento da UAB nesta magnitude, até porque na versão anterior do projeto ainda não tínhamos estas facilidades para fazermos eventos tal como este, né, professora Mari? Você trabalhou na época, professora Silvéria, ainda não tínhamos esse aparato tecnológico que nos permitisse fazer evento nessa magnitude, utilizando as tecnologias tal qual temos nesse momento. E quero aqui levar os meus cumprimentos especiais às nossas coordenações de polo, que são as pessoas que estão lá na ponta, que, como eu falei, já na reunião com os nossos coordenadores de polo, sem os coordenadores de polo, seria impossível acontecer a educação à distância no projeto UAB. Quero levar aqui os nossos cumprimentos aos nossos tutores presenciais, que estão no dia a dia lá com os nossos acadêmicos lá na ponta, os nossos tutores à distância, os nossos coordenadores de cursos, que aqui se fazem presente, professora Mariana, professora Otília, professora Silvéria. Quero aqui também, de forma toda especial, cumprimentar o nosso companheiro, colega, amigo e o nosso chefinho, né, professoras? Professor Rodrigo, essa pessoa especial, que foi um presente de Deus para nós na coordenação, e cumprimentar de forma toda especial nosso professor, colega e amigo, professor André Pugliese, que palmilhamos muito, não só nos corredores da Unitins, mas também em Brasília e nos corredores da UNB, quando ali estávamos fazendo o nosso mestrado em educação ali em Brasília, né? Comemos muita sopa com abóbora com casca, fazendo parte do ingrediente da sopa também, né? Que seja bem-vindo nessa sala, professor André, sinta-se à vontade. Esta sala que aparentemente não parece, pela distância, os alunos estarem em espaços e nós em outros espaços, mas dificilmente nós teríamos uma palestra para alunos dentro de uma universidade com 339 participantes, assim, em uma plenária. E aqui nós temos essa oportunidade de estar, seja muito bem-vindo a este evento. Quero dizer para cada um de vocês, agora cumprimentando em especial aos nossos acadêmicos. Vocês, como o professor Rodrigo falou, vocês são a razão maior de estarmos aqui. Afinal de contas, os coordenadores de cursos, coordenadores de polos, coordenadores de tutoria, os coordenadores geral da UAB, só existem essas figuras porque existem vocês, que estão aí para aprender. E nós estamos aqui justamente para propiciar a vocês caminhos que conduzam vocês à construção desse conhecimento.
O professor Rodrigo citou Paulo Freire, e eu já falei que eu não sou tão paulo freireano, mas eu gosto de umas frases de Paulo Freire. E parafraseando Paulo Freire, quando ele fala que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, mas os homens se educam em comunhão. E aqui está o resultado. Nós aqui estamos em comunhão, porque é em comunhão que nós aprendemos a dialogar uns com os outros, é em comunhão que nós aprendemos os nossos limites, é em comunhão que nós aprendemos a refletir. É em comunhão que nós aprendemos a nos conter. É em comunhão que nós sabemos até onde vai o nosso conhecimento diante dos conhecimentos apresentados pelo outro. Então, aqui nós estamos, aqui uma prova cabal, que estamos em 345 nesta sala, de que aqui estamos 3 cursos participando deste evento, representando esta comunhão da fala de Paulo Freire, aprendendo juntos como, nesse aspecto interdisciplinar, podemos aprender junto e podemos trilhar junto, e nesse trilhar junto fazermos com que a aprendizagem se torne aprendizagem significativa, porque aqui nós aprendemos para a vida. Nós não aprendemos para nós mesmos, nós aprendemos para o outro. Nós aprendemos, o conhecimento é nosso, mas o conhecimento só é válido se existir o outro para que possamos colocar o nosso conhecimento em prática. Daí uma razão especial já para começarmos a refletir, que não é o fato de eu ter um título de mestre, de eu ter um título de doutor, que eu serei maior ou superior do que alguém, pelo contrário, porque eu preciso até mesmo daquela pessoa que sequer tem o conhecimento do letramento, que eu sou superior a ele. Eu preciso dele para que eu possa colocar este meu conhecimento em prática e criar, inclusive, metodologias que possibilite ele também possuir ou descobrir formas do aprender, né? Então, que nessa noite cada um de vocês sejam muito bem-vindos, que nessa noite vocês se sintam à vontade nesse espaço. Como disse o professor Rodrigo, a universidade não é o espaço dos doutores, não é o espaço dos mestres, não é o espaço dos técnicos. A universidade é o espaço da sociedade, portanto, é um espaço de vocês. Sintam-se à vontade. Nós, a coordenação geral, das coordenações de cursos, estamos à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for possível, que estiver dentro da nossa responsabilidade, da nossa alçada, nós nos colocamos à disposição para ajudá-lo, para auxiliá-los no que for possível. E no mais, é desejar a todos vocês uma excelente palestra, uma excelente noite, sobretudo debaixo da bênção e da proteção do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite. Um grande beijo. Muito obrigada, professor Alcide, sempre bem-vindo aos nossos eventos. Agora, pessoal, nós temos o nosso convidado, na verdade, nós teríamos às 19h30 com ele, já peço antecipadamente, professor, desculpe aí esses 10 minutinhos. Eu gostei quando eu fui ler ali o nome, eu falei, gente, olha, duas situações que se relacionam. Primeiro, olha o nome dele, André Pugliese da Silva. É Silva, é meu parente, né? André Pugliese da Silva. Duas situações. Eu não conheço pessoalmente, mas primeiro ele é Silva, já gostei. E segundo, ele foi o orientador da minha filha na administração há bastante tempo. Então, 2 vezes, muito querido, muitíssimo obrigado por estar conosco, professor André Pugliese. Seja muito bem-vindo a este evento. Deixe-me encontrar onde está o professor André, gente, porque eu preciso mostrá-lo aqui. Deixe-me me afastar um pouquinho para eu fixá-lo.
A professora Otília, que também é a nossa convidada da noite. A professora Otília vai apresentar o professor André Pugliese. Boa noite a todos e a todas. Me ouvem? Sim? Sim. Sim. Beleza. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela participação, os professores, os tutores, os coordenadores e, em especial, nossos acadêmicos. Sejam muito bem-vindos mesmo. Viram aí que nós estamos com o início de semana recheado de coisas boas. E hoje eu tenho certeza que todos saem daqui melhor do que vieram. Porque a fala do meu mestre Pugliese, eu garanto para vocês que muda a vida de qualquer pessoa. Tanto é que, assim, para mim, é mestre Pugliese. Então, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. O professor André Pugliese é administrador, mestre em educação pela Universidade de Brasília, UNB, e doutorando no desenvolvimento regional na UFT. Possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Educação e Novas Tecnologias pela Unitins. Ele é muito bom nisso, viu, gente? Atua como professor do curso de Administração na UFT. Fui lá que eu tive a grata satisfação de conhecê-lo e trazer para a minha vida, né, professor? E como professor e coordenador do Núcleo de Inovação da AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Palmas. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pela interação entre inovação, educação e gestão, com foco no desenvolvimento regional e no uso estratégico das tecnologias da educação superior. Professor, mestre, é com grande satisfação que damos boas-vindas ao senhor e agradecemos imensamente por sua pronta disponibilidade em colaborar nesse momento tão importante para a Universidade Aberta, com parceria com a Unitins, e quer dizer, colaborar com todos nós. Então, sua contribuição certamente enriquecerá tantos diálogos e as ações voltadas para a inovação e a qualidade da educação à distância em nosso Estado. Estamos muito felizes pelo seu sim. Muito obrigada mesmo e fique à vontade. Querida, eu é que agradeço. É difícil começar assim depois de tantos elogios, né? Mas, primeiro, espero que vocês estejam me escutando bem. Estão escutando direitinho? Sim. Professor. Beleza. Sim. Então, eu queria agradecer. Eu entrei, o professor Rodrigo fazia a apresentação e eu pude olhar aqui na lista, né? Um monte de gente conhecida, vários colegas, o professor Alcides, a professora Arlenes. Não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas a professora Silvéria, que eu encontrei, o Fabiano, agora há pouco, né? Foi meu colega na faculdade, depois trabalhamos juntos também na Unitins. Eu estou muito honrado. Primeiro, queria dizer que não recebi o contato, né, na qualidade de um convite, mas sim como uma convocação. Deixa eu só pedir para... Isso, pronto. Tinha um microfone aberto, agora está fechado. Porque, né, recebo quase como uma obrigação, como uma convocação. Eu sou muito grato e serei eternamente grato à Unitins, pelo meu processo formativo, pelo meu desenvolvimento como docente. Atuei na instituição por bastante tempo e principalmente nos cursos de educação à distância anteriores, que começaram, né, na nossa área em 2005, pude estar desde o início, aprendendo, colaborando e contribuindo. Também fui colega de muitos de vocês que estão aqui, vi que alguns mandaram mensagem, né, que já foram alunos também na engenharia, tive a satisfação de ter sido orientador, então, da filha da professora que me apresentou, enfim. Literalmente estou em casa, né, 2 vezes. Primeiro, que estou aqui da minha casa mesmo, e segundo, porque a Unitins, para sempre, né, de maneira indiscutível, vai ser a minha casa também. E atendendo ao convite, né, para esse momento de abertura dos cursos da Universidade Aberta do Brasil, eu também faço parte do sistema, especificamente atuando no curso de Administração Pública da UFT, né, que são polos diferentes, e sei da importância da interiorização do desenvolvimento, sei o papel
importantíssimo que a educação à distância tem em um estado como o nosso. Já estou nessa lida há muitos anos, há 22 anos atuando como professor e valorizo demais o nosso trabalho, valorizo demais essa, como o professor Alcides disse, né, essa comunhão. Esse é o meu espaço, é o espaço onde eu amo estar. A vida acadêmica é, para mim, a vida dos sonhos, né, onde a gente consegue compartilhar momentos, histórias, experiências, ensinar, aprender. Eu acho até que mais aprender do que ensinar, mas enfim, é o espaço onde esta reunião de pessoas pode e sempre acaba por produzir coisas muito boas, né? E quando a gente consegue contribuir com o outro, eu acho que aí de fato a gente se realiza enquanto sujeitos. Eu organizei, mais uma vez desejando boa noite a vocês todos, organizei alguns slides para nortear a minha fala, e a ideia é trazer, neste início de semestre, para mim também, hoje foi na UFT a minha primeira aula, né, já estou há 2 semanas também atuando no Grupo AFIA, que é a outra instituição onde eu atuo já há 6 anos, né, mas hoje foi a minha primeira aula na Universidade Federal do Tocantins, e aqui estou com vocês também para esse momento de abertura de semestre. Para mim, sempre um momento muito especial, né, onde a gente recarrega as nossas baterias e recebe essa energia bacana para começar mais um período, para começar mais uma jornada. Então, eu vou pedir autorização para vocês para compartilhar aqui a minha tela. Eu vou organizando devagarinho para identificar que está aparecendo direitinho para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos que se em algum momento tiver alguma dificuldade, a gente consegue corrigir também sem muito problema, tá? Então, agora eu vou projetar. Eu preciso só de uma informação de vocês. Se vocês estão conseguindo enxergar aí esta tela maior, se alguém puder fazer isso por meio de áudio. Sim? Tá Sim, tudo certo? Estamos vendo. Então, tá bom. Então, nesse momento, né, e eu gostei muito do mote desse nosso encontro, né, acolhida, inspiração e integração, né, um momento importante para nós nos recebermos, né, nos inspirarmos e, sobretudo, nos integrarmos aqui para o início do semestre. Eu trouxe, a partir desse mote, a seguinte ideia, né? A hora é agora. Nós vivemos o momento presente e precisamos acreditar que o momento em que estamos é sempre o momento mais importante, sobretudo porque é no presente que nós conseguimos projetar aquilo que desejamos para o futuro. Em especial vocês que estão aqui representando o curso de letras, o curso de pedagogia e o curso de administração pública, têm um papel muito importante no desenvolvimento do nosso Estado e na possibilidade de, por meio dessa formação, levar mais conhecimento para outras pessoas e contribuir, por óbvio, com o desenvolvimento do nosso querido e amado Estado do Tocantins. Eu sou já um tocantinense, apesar de não ter nascido aqui no Estado, eu tenho mais tempo de vida aqui no Tocantins do que de onde eu vim. E me sinto muito bem, né, por ter esta responsabilidade como educador de trabalhar no sentido de desenvolver competências nas pessoas para que elas também possam transformar este espaço num espaço melhor, não só para mim, né, mas para a minha família como um todo, para as minhas filhas, enfim, todas as pessoas que a gente ama. A professora Otília, quando me convocou para essa palestra, ela me disse que eu poderia trazer outras pessoas. E eu resolvi trazer uma pessoa que eu gosto muito. Tá aí. Apresento, então, uma pessoa que vai me ajudar no início aqui da palestra. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem essa pessoa, né? Essa pessoa famosa. Ela fica muito tempo sentada numa praia linda aqui do nosso país, né? Especificamente lá em Copacabana, Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade, com suas palavras,
consegue trazer para a gente reflexões muito boas a respeito do nosso tempo e de como nos enxergamos no tempo futuro. Em especial, né, para iniciar um semestre, é muito importante falarmos desse tempo que se inicia, não só para os calouros, mas para os veteranos. E eu fiz um recorte de um poema bem conhecido dele, que diz assim, né? Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Para você, né, para todos nós que estamos aqui agora, na educação é ainda mais fatiado, né, porque a gente trabalha por semestres, mas vocês já entenderam. Para você, eu desejo o sonho realizado, o amor esperado e, sobretudo, a esperança renovada para que iniciemos esse novo semestre, né, com muita alegria, com muita energia, para que o nosso aprendizado seja pleno e que consigamos, assim, colocar em prática esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas, né, a vida das pessoas que interagem conosco no dia a dia. Eu começo fazendo uma provocação a respeito das mudanças que aconteceram nesse mundo. Já que estamos falando do tempo, o tempo passou e o mundo mudou sobremaneira. Em especial, vocês estão vendo aí na tela um desenho que eu trouxe para tentar representar principalmente a mudança dos sistemas educacionais. Graças à mudança dos sistemas educacionais, é possível termos, por exemplo, um sistema como o sistema UAB, a Universidade Aberta do Brasil, que consegue levar para lugares distantes, né, a partir de uma intencionalidade, a partir de uma estrutura não só material, física, mas, sobretudo, pedagógica, instrucional, atitudinal, novos caminhos, novas possibilidades. Uma coisa que eu sempre trago, né, nas minhas reflexões é que não tem mais espaço para a educação de hoje para que a sala de aula seja vista como uma máquina usada para produzir pessoas em série, como se fosse possível, né, que todas as pessoas saíssem dos sistemas educacionais iguaizinhas. Eu gosto muito de um pesquisador da área de tecnologias educacionais chamado Sugata Mitra, ele é indiano, e ele traz uma discussão, para mim, muito importante, lembrando por que as escolas foram criadas. As escolas foram criadas no contexto do Império Britânico, que é o último grande império, né, que nós tivemos ao redor do mundo, e no Império Britânico, na Era Vitoriana, diferentemente do que aconteceu com o Império Britânico, nós tínhamos vários países espalhados e não em zona contínua, sob o domínio do Império Britânico, né, os colonizadores. E eles perceberam que para que essas colônias prestassem para aquilo que o Império desejava, era preciso que a máquina funcionasse muito bem. E para que a máquina funcionasse muito bem, né, o aparato burocrático administrativo, eles precisavam de pessoas que basicamente soubessem fazer muito bem 3 coisas: ler, escrever e fazer os cálculos matemáticos básicos. Para garantir essa formação em larga escala, eles criaram as escolas tal como conhecemos quase que até hoje. A nossa compreensão de educação hoje, né, a partir não só do nosso querido e amado Paulo Freire, mas a gente poderia trazer também contribuições do Piaget, do Vygotsky, do Ausubel, enfim, implica que nós enxerguemos as pessoas a partir de suas características singulares.
Vocês aí que estão participando, a última vez que eu anotei tinha 345 pessoas. Esse número deve ter aumentado. Vocês que estão, né, nós que estamos todos aqui reunidos em mais de 300 pessoas, somos todos seres humanos únicos, muito diferentes. E não dá para imaginar que a gente vai entrar numa sala de aula e que todos nós sairemos da mesma forma, iguaizinhos, né, na perspectiva dos processos de ensino e aprendizagem aos quais seremos submetidos. Essas transformações que acontecem no mundo são tão severas. Eu fiz um destaque aqui, só a partir dos sites que existem e que são populares desde 1993. Olha só, não estou nem indo muito para trás do tempo. Esse tempo coincide com o tempo da internet. E vocês estão vendo aí que há uma mudança constante, tá, em relação aos sites que são mais popularmente utilizados ao longo do tempo. O AOL, que aparece lá em primeiro lugar, né, que era o American Online, né, América Online, o que a gente aqui tinha um muito parecido, né, tem ainda, que é o Universo Online, o UOL, né, vocês viram que ele ficou dominando por muito tempo, aí já foi alterando, ó o Google crescendo ali, a Amazon, né, alguns que a gente já conhece, olha, até sites para a gente poder avaliar o clima. E aí o tempo está passando, já estamos em 2006. Olha o Google, né? 2007. O Yahoo ainda crescendo, mas daqui a pouco ele vai meio que desaparecer. O surgimento das mídias sociais, o Facebook, o YouTube crescendo absurdamente, né? Instrumento importante também para a educação hoje em dia. A enciclopédia aberta, a Wikipédia, né? Olha aí o Facebook ganhando força, o YouTube também, o Yahoo diminuindo. Estamos em 2013. Olha, ainda estamos mais de 10 anos atrás, nesse objeto da nossa discussão, né? Neste tempo. E aí o Instagram surgiu, olha lá. Começa a ganhar força. A Wikipédia também. Outras redes de outros países, né? Como é o caso do Baidu, o YouTube e o Google ainda lá em cima. Ó, chegamos em 2019, 2020 agora. O Twitter. Tá lá, ó, 21. Daqui a pouquinho vai acabar. Nós não conseguimos frear o tempo. E somos sujeitos também, assim, do nosso tempo. E que bom, né, que vivemos em tempos onde a educação à distância, né, pode se popularizar, onde é possível que levemos conhecimentos para outras localidades. Ao mesmo tempo que o tempo é uma dádiva, o tempo também, de alguma forma, pode, e por muitas vezes, nos sufoca. Porque neste novo tempo de informação muito fluida, de muita velocidade, nós acabamos também nos transformando em pessoas multitarefas. Obviamente que eu desliguei aqui o meu WhatsApp para estar com vocês, mas eu não duvidaria nada que nesta sala, dentro desse coletivo aí de 350 pessoas, tem a gente ao mesmo tempo corrigindo a lição do filho, assistindo aqui a minha palestra e resolvendo algum problema no trabalho por meio do WhatsApp. Não duvidaria disso de forma nenhuma. Esse mesmo tempo, então, que traz para a gente uma série de oportunidades, que nos conecta, que nos permite acessar novos conhecimentos de forma muito instantânea na palma da nossa mão, por vezes nos sufoca pelo fato de nos assoberbar e fazer com que estejamos o tempo inteiro, de alguma forma, trabalhando. E o que eu vou tentar trazer aqui para vocês, né, propiciar aqui uma discussão, é o quanto esse nosso trabalho pode ser mais útil, ele pode, de fato, contribuir mais para o desenvolvimento não só de nós mesmos, mas também no desenvolvimento das outras pessoas, né, sobretudo quando a gente fala em cursos como esses que estão aqui representados, letras, pedagogia, administração pública, mas
a respeito da possibilidade de usarmos melhor esse tempo, também para nos sentirmos mais produtivos, né, e, de fato, conseguirmos transformar o ambiente onde nos inserimos. Para ilustrar um pouquinho disso que eu estou falando agora, eu trouxe um documento. Não se preocupem, ele está escrito em inglês, mas eu vou aqui traduzindo junto com vocês. Este documento é pretensamente uma carta que é entregue aos novos profissionais que entram, que são introduzidos para trabalharem nesta empresa aqui, que todo mundo que está nesta nossa importante reunião conhece, que é a Apple, tá? E está escrito mais ou menos o seguinte, eu vou acompanhar aqui com o ponteiro do mouse, tá? Existe o trabalho e existe o trabalho da sua vida. O tipo de trabalho que você deixa a sua impressão digital em tudo, né, em todo ele. O tipo de trabalho que você nunca comprometeria, que você sacrificaria um final de semana por ele. Você pode fazer esse trabalho aqui na empresa. As pessoas não vêm aqui para se sentirem seguros, o que a gente chama de permanecer na zona de conforto. As pessoas vêm aqui para mergulhar nas profundezas, para ir fundo, porque elas sabem que o seu trabalho vai adicionar algo, vai contribuir com algo grande, algo que não poderia ser feito em nenhum outro lugar. E aí, eles desejam boas-vindas para a empresa. No nosso caso específico, bem-vindos aos cursos de Letras, Pedagogia e Administração Pública da Universidade Aberta do Brasil, realizados, né, sob as mãos e a cabeça, né, da nossa amada e querida Universidade do Tocantins, a Unitins. Isso faz a gente pensar o quanto nós devemos, ao ingressarmos num curso, ao desenvolvermos uma atividade qualquer, em mergulhar de fato, ao entrar de corpo e de alma. Hoje mesmo na aula de manhã cedo, na UFT, eu disse para os alunos, né, os calouros do curso de administração, eu disse, olha, professor faz anotação de presença de aluno só pelo corpo. A gente ainda não consegue avaliar se o aluno trouxe para a aula a sua alma. Mas o ideal é que traga as duas coisas. Trazer o corpo é fácil. A gente leva de carro, de bicicleta, de ônibus. Mas o importante é que levemos o nosso espírito, a nossa alma, aquilo que a gente tem de melhor e mais importante nesse momento, né, que é o momento de transformação, melhor transformação possível, a transformação por meio do conhecimento. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui esperam, almejam isso, mas também tenho certeza que vocês, de vez em quando, podem se deparar com desafios daqueles que fazem a gente achar que não tem competência ou que não tem todas as qualidades necessárias para conseguir superar os desafios. E nesse sentido eu trouxe uma imagem que eu adoro, eu não sei quem produziu essa imagem, mas eu adoro essa imagem. Por vezes, as barreiras que nos são colocadas, pessoal, elas não são capazes de nos segurar. Vocês estão vendo aí esse cavalo, né? Ele está preso. Ele está paradinho. Talvez ele não tenha se dado conta que o que está o segurando ali não é capaz de deter todas as suas virtudes, não é capaz de deter a força que ele tem. E eu trago, né, essa imagem porque eu adoro. Por vezes, nos deparamos com certas barreiras que aparentemente são intransponíveis, mas basta que a gente faça um movimento simples e a gente vai perceber que essa barreira era muito pequena diante da nossa força, diante da nossa vontade de nos superarmos, de irmos além. Nós vivemos em um contexto de grandes transformações. Algumas delas assustadoras, né? Arroubos de autoritarismo, né? Dificuldade para compreender e reconhecer, valorizar a ciência, né? Quem diria
que na terceira década do século XXI nós estaríamos nos preocupando novamente com o sarampo, por exemplo. Adultos, pais, né, que foram beneficiados pelo advento das campanhas de vacinação em massa, que não levaram os seus filhos, né, para assim também fazê-lo. Enfim, tempos de inteligência artificial, tempos de muita fluidez, né? A gente poderia usar aqui aquela referência, que é uma referência muito tradicional já do Bauman em relação às questões líquidas, né, da modernidade líquida, né, esse tempo que a gente vive onde nada permanece por muito tempo. A gente tem essas transformações acontecendo sem que sejamos questionados em relação a o que vai acontecer com cada um de nós, com cada indivíduo. Então, surge a tecnologia da informação. Isso vai transformar muito a vida dos professores? Putz, demais. Hoje a gente tem um movimento interessante, né, para vocês aí que são das licenciaturas, da pedagogia. A legislação obrigando, por exemplo, que os alunos não utilizem os seus smartphones nas aulas. Então, quando isso chega, né, se produz uma transformação gigantesca e a gente começa a perceber que perdemos um pouco das rédeas disso. Obviamente que o smartphone pode ser usado como uma ferramenta pedagógica, mas no começo, né, nos anos iniciais da formação, a gente então percebeu que isso traz mais prejuízos do que ganhos, né? Se fôssemos ficar naquela dualidade dos vícios e das virtudes, né, mais vícios do que virtudes. E como eu disse, essas transformações que surgem, elas não são objeto de questionamento. Ninguém perguntou, né? E agora, professor, como é que vai ser com a inteligência artificial? Ela está aí. Nós precisamos nos adaptar, precisamos exercitar um pouco, né, mais dessa característica muito particular para quem estuda, né, para quem busca uma formação, que é a resiliência, para nós que somos professores, talvez ainda mais. E esse conjunto de grandes transformações, né, que nos assoberbam, né, tivemos aí a pandemia, né, modificando tudo, modificando a forma como trabalhamos, como nos comunicamos, como nos relacionamos, trazendo até alguns equívocos, né, aquela ideia do distanciamento social. Por exemplo, aqui nós estamos distantes fisicamente, mas do ponto de vista social, né, entendemos a relação social como, né, a relação, o que acontece entre as pessoas. Então nós estamos aqui nos relacionando, construindo socialmente uma relação que pretensamente será transformadora para todos nós, para mim, para vocês. Todas essas transformações, então, como eu disse, nos trazem uma impressão de que o tempo está passando muito depressa, né? Tem gente que nem sabe o que é uma ampulheta, né? Essa coisa bonita que está aparecendo aí na imagem. Mas a impressão que a gente tem é que aquele buraquinho do meio da ampulheta ficou mais largo. De que o tempo da gente não está dando mais para nada. Eu me lembro, né? O comecinho desse ano eu viajei, fui para a colação de grau de um sobrinho. E agora nós já estamos no mês de agosto, né? E o segundo semestre passa voando, porque a gente só tem agosto, setembro, outubro e novembro, e praticamente o ano já acabou. Essa percepção, pessoal, em relação à velocidade do tempo, ela é muito interessante, ela está muito relacionada à maneira como nós lidamos e somos afetados pelo excesso de informação. E aí eu fui buscar num pesquisador que eu gosto muito, né, um canadense chamado Mark Prensky, para dizer que talvez para as pessoas como eu, que são imigrantes digitais, né, são pessoas que nasceram num mundo onde não havia tanta tecnologia assim disponível, a gente tenha de fato essa impressão de que o tempo passa muito rápido. Mas eu arriscaria dizer que a maior parte de vocês não são imigrantes digitais, né? São nativos digitais. Já nasceram nesses novos tempos, onde estamos, né, e permanecemos conectados 24 horas por dia, trabalhando, onde somos multitarefa, né, como eu disse,
estamos fazendo, às vezes, um monte de coisas ao mesmo tempo. E esses novos tempos, né, que, por enquanto, ainda articulam, esses tempos que ainda juntam os imigrantes digitais como eu com os nativos digitais, que certamente são a maioria de vocês, eles exigem de nós novas competências. A minha mãe, tive com ela esse fim de semana, graças a Deus, minha mãe tem 81 anos, a minha mãe ainda trabalha, ela é secretária de uma igreja católica lá em São Paulo. A minha mãe, ela de alguma forma conseguiu sobreviver ainda no mundo do trabalho, mas ela tem severas e naturais dificuldades para lidar com as tecnologias. E acontece com ela uma coisa muito comum, quando ela começa a dominar um pouco mais uma tecnologia, o que acontece? Outra se sobrepõe. Vocês têm escutado e têm notado que hoje em dia talvez o grande desafio para as organizações, talvez seja esse também o nosso grande desafio, né, para a educação, seja entendermos que mais do que valorizar o que nós chamamos, né, me perdoem o termo em inglês, mais do que valorizarmos isso que chamamos de hard skills, que são essas competências que são certificáveis, né? A experiência profissional, o tempo que eu trabalhei numa empresa, a habilidade técnica que eu desenvolvi, saber operar uma máquina, ter conhecimento em estatística, ou ter um diploma universitário. Não que isso não seja importante, mas hoje em dia, mais importantes são o que nós chamamos de soft skills, essas outras habilidades que nós não conseguimos certificar, elas não são comprováveis. Tá? Então, por exemplo, nós somos muito valorizados em função da nossa capacidade de comunicação, da nossa capacidade de saber ouvir, de colaborarmos, de desenvolvermos competências para liderar equipes, para sermos bons resolvedores de problemas, para sermos criativos. Diga-se de passagem, né? Todas essas coisas que eu comentei agora, elas não são ensinadas para a gente. Deixa eu pedir só uma gentileza, acho que tem algum microfone aberto. É só para não gerar incômodo aí para vocês. Beleza. Então, todas essas novas, né, habilidades, essas soft skills, elas não são ensinadas para a gente na escola, na faculdade. E, de alguma forma, elas são muito valorizadas pelo mercado de trabalho. Então, para isso, precisamos ser curiosos, né? Precisamos desenvolver essas outras habilidades. E isso não é fácil. Não é fazendo um curso de liderança num final de semana, né? Pode ser um curso de extensão, que eu, de fato, vou me transformar em um bom líder. Mas esse é o desafio. E isso faz com que percebamos que o tempo, como eu disse, que é talvez o recurso mais importante que nós temos hoje em dia, como ele é muito escasso, a gente precisa desenvolver e definir prioridades, inclusive em relação ao desenvolvimento dessas competências. Eu percebi, né, pelas falas de vocês, que alguns aqui provavelmente já têm outras formações e definiram como prioridade ingressar em um outro curso de graduação à distância, pela UAB, né, pela Unitins, porque isso vai ser importante, vai ter algum significado para a sua vida, né, para a vida da sua família. E é importante que a gente diga assim, né, escolher é sempre perder. E olha, se eu projeto para vocês, como estou projetando aí, a necessidade de definirmos prioridades, definir prioridades é fazer escolhas. Vocês escolheram estar aqui. Vocês escolheram participar de um processo formativo de nível superior, quer seja no curso de letras, no curso de pedagogia ou no curso de administração pública. E quando a gente escolhe alguma coisa, a gente abre mão de outras. Lembrem, escolher é sempre perder. Se vocês tiverem curiosidade, se é que já não viram, procurem no YouTube o primeiro programa do Jô Soares depois que o filho dele morreu.
e ele fala sobre essa questão das nossas escolhas. Escolher é sempre perder. Então a gente escolhe agora fazer parte de um curso de graduação, a gente tem que abrir mão, às vezes, de estar com a nossa família, às vezes de jogar bola no final de semana, mas a gente faz essas escolhas pensando no tempo futuro, pensando naquilo que vai ser importante e ter significado para a nossa vida no dia de amanhã. Para definir as prioridades, é muito importante que identifiquemos quais são aquelas tarefas que são essenciais. Para mim, estudar é essencial. Ter um tempo para a formação é essencial. Mesmo que eu não esteja necessariamente matriculado num curso de graduação. Mas eu preciso ter um tempinho do meu dia para aprender coisas novas. Línguas, né? Eu particularmente gosto muito disso. Para ler, né? Para me apropriar de outros assuntos. Também o tempo, de repente, para aquilo que é mais artístico, uma poesia, né? Porque isso tudo enriquece a gente. Em especial, quando pensamos no trabalho, é preciso que comecemos identificando as tarefas mais importantes e que precisam ser concluídas de maneira mais imediata, levando em consideração, né, que todas as organizações e nós mesmos temos os nossos objetivos, temos as nossas metas. Querendo ou não, gostando ou não, é assim que nós vivemos. E nessa mesma perspectiva, é importante que nós consigamos eliminar aquelas tarefas que não são tarefas essenciais. Né? Que a gente possa, então, identificar tarefas que podem ser delegadas, que podem ser automatizadas, olha aí de novo a inteligência artificial, ou simplesmente, né, eliminadas para que tenhamos mais tempo, ao tempo aí de novo, né, e que nos sobre alguma energia para seguirmos em frente. Eu queria trazer agora, no próximo slide, né, vou trazer aqui para vocês, um desenho que foi produzido por um importante cientista, ele se chamava, ele já é falecido, Paul Baran. O Paul Baran, ele era um importante cientista e o setor de defesa dos Estados Unidos encomendou um trabalho para ele. Vocês estão vendo aí que tem 3 desenhos, né, 3 diagramas. Esse aqui representa uma estrutura centralizada, tá? Esse aqui representa uma estrutura centralizada. Esse aqui representa uma estrutura descentralizada. E esse aqui representa uma estrutura distribuída. A ideia aqui, né, que eu trago para vocês é para pensarmos como nos articulamos com as outras pessoas, se trabalhamos de forma mais cooperativa, colaborativa, descentralizada, ou se nós ainda somos muito concentradores de poder, de informação, tá? Então, eu quero começar trazendo uma pergunta para vocês. Só não vou pedir para vocês responderem no chat, apesar que se quiserem não tem problema nenhum, tá? Mas, do ponto de vista da pergunta que foi feita para o Paul Baran, qual é a pior estrutura? Vamos lá, a pergunta que eu ainda não fiz ainda. A encomenda foi feita à luz da seguinte pergunta: como é que o setor de defesa deveria organizar as estações de comunicação para que eles ficassem menos vulneráveis aos ataques dos inimigos? Aí o Paul Baran pensou e disse: só existem 3 estruturas possíveis: as centralizadas, as descentralizadas e as distribuídas. Obviamente que vocês percebem que, do ponto de vista da pergunta que foi feita para ele, a pior estrutura é a estrutura centralizada. Porque se a gente detonar este núcleo aqui, todas as outras partes automaticamente se desconectarão. Esse desenho do meio, ele representa 99,9% das organizações que existem no mundo. A igreja, as igrejas, as escolas, o exército, né, os supermercados. Então, existe uma gestão central que vai sendo descentralizada para o bem do andamento das atividades. Então, aqui nós temos a coordenação central dos cursos da UAB na Unitins, aí a gente tem a coordenação do curso de administração pública, a coordenação do curso de letras, a coordenação do curso de pedagogia, tá? E aqui a gente tem os professores que fazem parte do curso, os tutores e por aí vai. Ok? Esta, então, é uma estrutura que representa
para não falar todas, 99,999% das organizações existentes no mundo. Essa terceira estrutura, ela representa a internet. E na prática aqui, todos deveriam estar conectados com todos. No desenho, o Paul Bara não representou assim, porque senão a gente não ia ver nada. Mas todos os pontos aqui se interconectam. Todos os pontos são possíveis e passíveis de se comunicarem. Agora, pessoal, por mais que estejamos aqui, né, falando remotamente por conta da tecnologia, eu queria que vocês fizessem um exercício. Vou pedir o apoio de vocês para que vocês façam um exercício. Olhando aqui para a tela que vocês estão vendo aí na tela do computador de vocês, eu queria que vocês fizessem um exercício que permitisse que vocês não enxergassem as linhas, tá? Que nós chamamos de arestas. Eu queria que vocês fizessem um exercício mental que fizesse com que vocês enxergassem apenas essas bolinhas, o que nós chamamos de nós da rede, tá? Façam um exercício de abstração, ou seja, dediquem a atenção de vocês apenas para as bolinhas das três estruturas. Para a estrutura A, que são as estruturas centralizadas, a B, descentralizadas, e a C, as distribuídas. Eu vou contar até 10, e antes de eu chegar no 10, vocês já vão ter conseguido perceber uma coisa em relação aos pontinhos das três estruturas. Eu tenho certeza que muitos de vocês perceberam que nas três estruturas, nesta ou nesta, os pontinhos, os nós, as bolinhas, são exatamente, ó, os pontinhos são exatamente os mesmos. Perceberam? Se não acreditam no que eu estou dizendo, prestem atenção, ó. Um pontinho aqui, subiu mais um, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Um pontinho aqui, subiu mais um, outro aqui e outro aqui. Tá? Um pontinho aqui, subiu mais um, outro aqui e outro aqui. Embaixo a mesma coisa, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Que o resultado que a gente vai conseguir alcançar na faculdade, no trabalho, eu diria até que na vida, vai depender muito da forma como nós nos organizamos. Obviamente que se nos organizarmos assim, estivermos em conexão com muitas pessoas, diferentes pessoas o tempo inteiro, a tendência é que tenhamos e geremos um resultado mais positivo. Imaginem vocês que aqui os pontinhos são pessoas, e essas pessoas fazem parte de um time de futebol. Apesar de serem as mesmas pessoas, dependendo da forma como essas pessoas se arranjam, se organizam, elas conseguirão alcançar resultados diferentes. Obviamente que aqui é o pior resultado ou o resultado mais limitado. Então, eu queria dizer para vocês que nessa colaboração que naturalmente se estabelece quando fazemos parte de um curso de graduação, quando nos juntamos presencial ou à distância com outras pessoas tão bacanas que trazem consigo outras ideias, outros conhecimentos, outras possibilidades, que a gente consiga, né, também ampliar o nosso repertório, que saibamos, né, por meio do aprendizado com o outro, ou como diria, né, o Vygotsky, né, a construção do conhecimento se dá na interação com o outro, que nós saibamos nos desenvolver, que nós consigamos aproveitar, né, os conhecimentos das outras pessoas, o que a gente ganha, o que a gente aprende, para nos tornarmos profissionais de excelência, para continuarmos evoluindo enquanto sujeitos. Para isso é muito importante que a gente consiga ter foco em relação àquelas prioridades que eu disse a vocês. O último slide, então, com esses desenhos do Paul Bara, mostram que a gente consegue se conectar com muitas pessoas hoje em dia. Mas, inclusive, as conexões precisam ser pensadas com foco nas prioridades. Porque, aí de novo, né, o mote aqui da minha palestra vai aparecer de novo.
tempo, porque o tempo é um recurso escasso. Que nós estejamos, então, concentrando os nossos esforços naquelas tarefas que são, de fato, mais importantes, né, garantindo que estejamos investindo o nosso tempo e a nossa energia com muita sabedoria. Nós temos hoje um monte de ferramentas que nós podemos usar para gerenciar melhor o nosso tempo. Aqui eu trago algumas, e a ideia não é fazer uma oficina, né? Mas só para mostrar que vocês, na palma da mão de vocês aí, vocês têm ferramentas como o Notion, o Trello, o Planner, o Flow, o Pomelo e outras, né, que porventura vocês usam aí, que podem servir para que consigamos fazer frente a esses desafios, que consigamos organizar melhor o nosso tempo, a nossa vida acadêmica, esse conjunto brutal de tarefas e atividades que nós temos para fazer todos os dias das nossas vidas. Como eu disse, nos deparamos com muitos desafios e precisamos encontrar, né, possibilidades para vencê-los. Então, principalmente para quem estuda em cursos à distância, eu também já fui aluno de cursos à distância, né, já fui professor, é muito importante que a gente reflita a respeito da disciplina. É óbvio que ser inteligente, ser capaz, né, ter conhecimento é importante. Mas, principalmente para quem estuda em cursos à distância, se não houver disciplina, o aproveitamento é muitíssimo baixo. Então, importante que saibamos definir os horários, né, para o nosso trabalho, os horários para o nosso estudo, inclusive o horário para as nossas outras atividades, né, para a família, para o lazer. Uma sugestão que eu dou para os alunos, né, é que nós desliguemos as notificações do nosso telefone, né, do nosso smartphone, todas as possíveis, principalmente dessas ferramentas que não vão servir de fato tanto assim para nós, né, mídias sociais e tudo mais. Que organizemos o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo, principalmente para quem faz parte de cursos à distância, e que utilizemos, né, alguma técnica para concentração. Por exemplo, eu gosto muito da técnica Pomodoro, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois pesquise. É uma técnica muito simples para a gente conseguir focar, né, naquilo que a gente precisa fazer, né, nas nossas atividades, principalmente nas atividades que são prioritárias ou mais importantes. Outra coisa importante também, pessoal, é que saibamos delegar tarefas. Viram lá naquele desenho do Paul Baran, né? Que as nossas organizações já se organizam, já se estruturam, quase que todas elas, de forma descentralizada. Então a gente pode e deve exercitar o seguinte: quais tarefas das que eu tenho que executar que são delegáveis? Quais podem ser passadas para outras pessoas, para que eu possa me concentrar naquelas tarefas que são prioridades para mim, né? Ou prioridade para mim. Também desenvolvermos uma comunicação que seja mais eficaz, que seja mais assertiva, que sejamos menos prolixos, e que alinhemos de maneira mais clara quais são as expectativas e quais são os prazos em relação às tarefas. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Eu diria, né, que vocês precisam articular e organizar bem aí essas que eu imagino que sejam as 3 prioridades, né, centrais para vocês nesse momento da vida: o estudo, o trabalho e a família. E também que vocês desenvolvam, que todos nós desenvolvamos, na confiança e, como o próprio professor Rodrigo disse, né, a autonomia. A nossa formação, a formação da Uniteams, da UAB, é uma formação voltada ao desenvolvimento de sujeitos críticos, reflexivos e autônomos, que conseguem, né, se organizar para, de forma autônoma, para autonomamente construírem o seu conhecimento. Tá? Então, muito importante isso, e que também a gente estimule nas outras pessoas o desenvolvimento dessa autonomia,
os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, para nós, né, que trabalhamos na educação, para os professores que trabalham conosco, para os tutores, né, os tutores presenciais, os coordenadores de polo, que a gente consiga, né, apoiar essas pessoas todas para que elas desempenhem bem o seu trabalho e que a gente consiga, assim, alcançar os objetivos que temos. E eles não são modestos, não, viu? Como eu disse, né, nos deparamos o tempo inteiro com grandes desafios, e eu queria deixar algumas provocações aí para vocês em relação ao nosso tempo. É muito importante que cada vez mais saibamos lidar com o incerto, que desenvolvamos essa capacidade de improviso. Não é improviso no sentido ruim, né? Às vezes até parece que isso é tratado para nós brasileiros como uma capacidade ruim, né? O rei da gambiarra. Aqueles memes que a gente vê, né? Agora a NASA vem, né? Mas como nós não temos controle a respeito do que vai acontecer, é justamente a nossa base de conhecimento, esse nosso background, que vai servir para que nós saibamos lidar com o incerto, que tenhamos capacidade de improvisar e ainda assim, né, responder às expectativas, atender às expectativas das organizações onde nos inserimos, das pessoas com as quais nós convivemos. Para isso, é muito importante que nós desenvolvamos também essa nossa capacidade inovativa. Inovar é, inescapavelmente, arriscar. E toda vez que a gente arrisca, nós estamos fazendo uma escolha. E como eu disse agora há pouco, inovar é arriscar é escolher, e escolher é sempre perder, mesmo que momentaneamente. Eu queria, ao invés de ficar estudando, de fazer mais uma faculdade, queria, à noite, ficar no boteco tomando uma cerveja, conversando com meus amigos e tal. Ok? Mas pense nos seus objetivos. E, parafraseando, né, um importante gestor brasileiro, né, o Jorge Paulo Lemann, ele diz que sonhar grande ou sonhar pequeno, ter objetivos grandes ou ter objetivos pequenos dá o mesmo trabalho. Tenho certeza que os objetivos de vocês que estão aqui, ou começando o curso, ou já, né, avançando nos cursos de pedagogia, letras e também de administração pública, que os objetivos de vocês são objetivos grandes e que vocês reconhecem o papel transformador que vocês têm aí na comunidade onde vocês se inserem. Tenho certeza disso. Nós vivemos novas realidades, nós temos agora novas tecnologias, novas metodologias, novas formações, novos conhecimentos, por que não dizer novas inteligências? Eu costumo comentar que as inteligências artificiais, por exemplo, que não são nem inteligentes, nem tampouco artificiais, se servirem para acabar com a nossa burrice natural, já tá bom, né? E, principalmente, eu costumo dizer que nós temos enormes desafios pela frente, porque os nossos espaços de trabalho também se transformaram muito. E não dá para dizer que só essas transformações só foram positivas, não, tá? Como eu disse, né? A gente está trabalhando hoje 24 horas por dia. Estamos conectados o tempo inteiro. Eu gosto de dizer para os alunos, né, que na minha época de estudante, lá no ensino médio, no ensino fundamental, se eu tivesse aula de matemática com a professora Arlenes, que é a melhor professora de matemática que já pisou aqui no estado do Tocantins, se eu tivesse aula com ela hoje, terça-feira, e sobrasse alguma dúvida, eu só ia conseguir resolver isso, sanar essa dúvida na terça-feira que vem, quando eu encontrasse com ela novamente. Hoje em dia, então terminou a aula, o aluno às vezes nem te fez uma pergunta, terminou a aula, já chega uma mensagem, né, em uma plataforma, no Moodle, no Google Sala de Aula, enfim, ou no seu WhatsApp,
para você responder, e obviamente que nós temos expectativa que essa resposta seja imediata. Esse novo trabalho exige que sejamos praticamente super-heróis. Inclusive, tem um super-herói que vocês não estão conseguindo enxergar aí na tela. Eu tenho certeza que vocês já sabem qual é. Vocês não estão vendo o Homem Invisível. Mas a provocação aqui em relação a sermos profissionais do século XXI parecidos com esses super-heróis é para dizer que nós precisamos desenvolver um conjunto de competências, de habilidades tão grande que às vezes a gente nem percebe como nós somos fortes. A gente nem percebe esse conjunto todo de competências em nós mesmos. Tem até uma coisa que tem sido estudada muito nos últimos tempos aí, que é o que os pesquisadores chamam de síndrome do impostor, quando as pessoas que vivem com a gente enxergam em nós algumas virtudes, algumas qualidades que nem nós mesmos conseguimos enxergar, né? E aí a síndrome do impostor é porque os outros acham que nós somos melhores do que nós mesmos achamos. Mas eu queria fazer mais uma provocação a vocês agora. Eu queria que vocês prestassem atenção no próximo slide que vai entrar aí, para vocês perceberem como vocês são parecidos com esses super-heróis. Vocês vão ver que vai aparecer a imagem de um trem. Vocês vão perceber também que esse trem está andando para um lado. E eu vou pedir para que vocês, só com a força do pensamento, olha aí, hein, super-heróis, sem colocar a mão, só com a força do pensamento, vou pedir para vocês fazerem com que o trem passe a andar para o lado oposto. Posso contar com vocês? Vamos lá? Então, ó, vai aparecer um trem andando para um lado só com a força do pensamento. Preste atenção, se concentra no trem. E com a força do pensamento, faça com que o trem comece a se mover para o outro lado. Vamos lá. Só com a força do pensamento. Tenho certeza que vocês conseguiram. Certeza. Estava indo para a direita, foi para a esquerda, estava indo para a esquerda, foi para a direita. Tá vendo? Nós somos multicompetentes. Meu Deus. Né? Será? Será que é isso? Pessoal, sinto dizer, isso é apenas ilusão de ótica. Mas, como o mote da palestra é o tempo, vivemos em um tempo onde não é tão difícil conseguir novas informações, onde não é tão difícil nos conectarmos com outras pessoas, onde não é tão difícil assim desenvolver novas competências. Mas, obviamente, fica uma pergunta aí, né? Como dar conta de tudo? Meu Deus, é muita coisa para fazer, muita informação. Eu tenho saudade da Barça, da Enciclopédia Britânica. Quando eu era menino e um professor pedia para fazer um trabalho, façam um trabalho, pesquisem sobre o Titanic. Aí eu não tinha a Barça na minha casa, mas eu ia na casa do meu tio Gilberto, da minha tia Florinda, eles tinham. E eu fazia lá uma pesquisa na Barça, e o professor perguntava, de onde você tirou isso, menino? Eu dizia, né? Tirei da Barça. Então tá tudo certo. Eu não tinha Barça lá em casa porque minha família era pobre. E a gente morava numa casa pequena. Você tinha que escolher, né? Ou você comprava um carro ou comprava a Barça, e se você morasse numa casa pequena, os livros não iam caber na sua sala. Como é que eu vou dar conta de tudo? Qual é o meu papel no meio desse tempo louco de grandes transformações, de muitas mudanças bruscas, inesperadas? O meu papel? O seu papel? O nosso papel? Sermos resilientes e nos adaptarmos com a máxima velocidade possível. Vou fazer mais uma provocaçãozinha aí para vocês, tá? Vai entrar um slide
é o nosso último exercício. Não é a última pergunta, mas é o nosso último exercício. Vai entrar um slide aí, e eu quero que vocês prestem atenção e leiam o que está escrito no slide, tá bom? No começo vocês vão achar um pouco estranho, mas vocês vão perceber rapidamente que a gente consegue se adaptar e fazer essa leitura. 1, 2, 3. Tá lá, ó. Leiam aí. No começo foi um pouco difícil. Era algo novo. Algo que a gente não estava ainda muito acostumado. Mas agora, ó, no final, vocês leram numa velocidade absurda. E se vocês forem ler de novo, a velocidade vai aumentar ainda mais. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Pessoal, como disse o Charles Darwin, né? Não é o mais forte, de repente o mais rápido que vai conseguir sobreviver nesses tempos de grandes transformações. Charles Darwin já dizia, né? Sobreviverão aqueles que tiverem maior ou mais capacidade de adaptação. Vivemos um tempo muito louco, dá para dizer isso, mas eu tenho certeza que, trazendo já tudo que vocês trazem, a bagagem, a experiência, em alguns casos, outras formações, a história de vocês, nós não somos tábulas rasas, nós não somos uma página em branco, né? Nós somos um conjunto de experiências que serviram para nos forjar, para nos formar, para nos construir enquanto sujeitos, nos constituir. E ainda mais agora, nesse novo momento, né? Num novo curso ou num novo semestre do curso, nós certamente desenvolveremos novas competências para continuar com esse importante papel de sermos agentes de transformação da sociedade, como gestores públicos, como professores, como profissionais, em qualquer área que nós atuemos. Apesar de tudo isso, e mesmo que nós reuníssemos aqui, né, muitas pessoas competentes, então eu pude rever aqui o meu amigo querido, eu vou chamar do jeito carinhoso, tá, o Sidão, professor Alcides, né? Nós que compartilhamos, né, as aulas lá em Brasília, a professora Arlenes, a professora Otília, a Silvéria. Daqui a pouco eu vou conseguir ver mais gente conhecida aqui, né? E mesmo que nós chamássemos as pessoas mais inteligentes do mundo, sei lá quem são essas pessoas, a gente não conseguiria responder a esta pergunta aqui. A gente ainda não sabe como é que vai ser o futuro. Mas o que sabemos é que estamos diariamente nos esforçando, sobretudo vocês aqui, se dedicando aos estudos. Então estamos todos os dias nos esforçando, inclusive para construir esse futuro do jeito que a gente deseja. Eu amo o Tocantins, eu amo a cidade de Palmas, e eu amo me sentir como alguém que, de alguma forma, contribuiu um grãozinho de areia na praia para a formação de pessoas aqui no estado e na cidade. Tenho muito orgulho disso. Amo a educação e amo fazer parte desses processos que são, de fato, transformadores das vidas dos outros, da minha vida também, obviamente. E a cada dia, né, me dedico, estudo, me preparo, primeiro, para conseguir sobreviver nesse futuro incerto e, na medida do possível, para ajudar a construir esse futuro que eu acredito que será o melhor futuro para todos nós, não só para mim,
não só para as minhas filhas, não só para minha esposa, para todos nós. E é importante que a gente se sinta responsável, né? E que reconheçamos o nosso papel e a possibilidade de contribuirmos de fato, como eu tenho certeza que vocês contribuirão aí na sua localidade, aí no seu município, aqui no nosso amado e querido estado do Tocantins. Eu quero enaltecer aqui a importância e o valor da universidade pública no Brasil, a importância da universidade aberta do Brasil no sentido de interiorizar o desenvolvimento. Existem algumas cidades do nosso estado tem 139 municípios, 5 desses municípios têm mais de 50 mil habitantes, e muitos dos municípios tocantinenses jamais, ou por muito tempo, não vão ainda ter população suficiente, por exemplo, para ter um curso de nível superior presencial, para ter uma instituição de ensino superior, uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade. Mas a educação à distância tem esse importante papel de permitir que as pessoas desenvolvam competências na própria localidade onde estão. E essas competências ajudarão vocês a fazer com que esses municípios também assim se desenvolvam. Para isso, eu quero deixar aqui uma última mensagem. Meu tempo já está terminando aqui. Estamos com 58 minutos e 59 segundos. Mas estou à disposição de vocês. Quero terminar a minha fala com uma imagem que eu uso para terminar todas as palestras que eu faço. Absolutamente todas as palestras. Se por acaso alguém aqui que está assistindo a esta fala já foi em alguma palestra minha, vai lembrar que eu uso sempre essa mesma imagem. Essa imagem apresenta aqui duas pessoas. Tá? Pessoal, tem algum microfone aberto aí? Obrigadinho. Então, nesta imagem nós temos duas pessoas. Aqui deste lado, um músico britânico genial chamado Sting. Tá? Eu acho que vocês devem conhecer. Ele era de uma banda muito famosa no final dos anos 70, começo dos anos 80, chamada The Police. Né? E hoje, já depois de muito tempo, ele trabalha como artista solo, ele é genial. E aqui do lado direito, um importantíssimo brasileiro, o Cacique Raoni. Eles são muito amigos, tá? E eu termino as minhas palestras usando o nome desses dois sujeitos para organizar uma ideia e uma frase que tem muito valor para mim, espero que tenha também para vocês. Então aqui, ó, o Cacique Raoni e aqui o músico Sting. Para terminar, eu quero deixar uma frase que tem um significado lindo para mim. É isso que fez com que eu matasse a saudade do professor Alcides, de que eu visse novamente a Arlenes, de que eu ficasse emocionado aqui com os elogios da Otília. Então vamos lá, hein? Sting e Raoni. Lá vai a frase, pessoal. Se a gente não se reunir, a gente se extingue. É importante, então, que estejamos sempre juntos. Nesse sistema bacana, que é o sistema UAB, na educação superior pública no Brasil, com todo o apoio e articulação, né, dos coordenadores gerais, dos pró-reitores, diretores, reitores, de todo mundo aí que luta por uma educação pública de qualidade, que luta por uma educação superior de qualidade, por acreditar no seu papel transformador e na possibilidade de que tenhamos um país mais justo, né, um país mais desenvolvido e que consigamos, de alguma forma, contribuir para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, que o mundo seja no futuro um lugar melhor para todos nós. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria dizer de novo, né, toda vez que alguém da Unitins entra em contato comigo, não é um convite, é uma convocação. Obviamente que as minhas falas não vão servir para todos os espaços, mas sempre que eu for chamado, né, e tiver de fato competência para contribuir, certamente aqui junto de vocês, né, da Unitins, eu estarei. Então,
Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, deixar o espaço aberto. Eu não sei se tem tempo, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também estou aqui à disposição de vocês. Eu vou parar a apresentação. Eu vou... Acho que deu uma travadinha aí, mas acho que vai dar certo. Ainda não consegui parar aqui, mas eu vou parar. Eu vou parar. Que é isso, Brasil? Como diz a professora Otília. Uhul! O professor Otília ainda está na sala? Maravilhosa! Claro, né? Tentando pegar até os últimos momentinhos. Exatamente, que bom. Nossa, professor André Pugliese, são só agradecimentos aqui. Muitíssimo obrigada. Ficamos emocionados porque era justamente aquilo que nós havíamos pensado, trazer essa mensagem tão carinhosa, tão otimista, tão direcionada para os nossos acadêmicos. Nós estamos este semestre com um desafio muito grande, porque nós mais do que dobramos o quantitativo de alunos que nós tínhamos. Foi, acho que uns 70%, sei lá, não, 120% por aí. Então, é justamente o que a gente tem trabalhado com eles desde ontem, esse estímulo, este ânimo, sabe, essas reflexões sobre o tempo, essa reflexão sobre a dedicação, o papel do acadêmico de um curso à distância, o quanto é importante essa otimização do tempo, esse protagonismo, essa organização pessoal. E parece que você assistiu o nosso momento ontem e hoje veio para coroar, para complementar aquilo que nós iniciamos na nossa fala com eles ontem. Então, ficamos imensamente felizes e pela sua disposição, pela sua disponibilidade com a Uniteens, a gente agradece. Eu gostaria de ler aqui o professor Silvério, não sei, gente, vocês viram que ele conhece vocês todos, olha, o professor Alcides, a professora Arlenes, eu sou a professora Mariana, acho que se eu falar só a professora Mariana, você não vai lembrar, mas se eu falar que eu sou a professora Mariana, mãe da Poliana Bezerra, que foi sua orientanda na Católica, que eu mandei uma foto agora mesmo, ela falou assim, mãe, o meu professor foi quem fez com que eu me encantasse pela gestão de pessoas. Está atuando lá em Brasília agora na área justamente porque você foi quem plantou a sementinha. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. São só elogios aqui e eu gostaria de ler alguns. Deixe-me ver. Silvéria, tem algum Se que for você Darlenes, viu? não vale, hein? Se for Darlenes, não vale. Darlenes, eu tenho. A Silvéria também é minha irmã. Minha Arlenes vizinha, já foi minha vizinha, também não então vale. não vou ler o da Arlenes. Mas teve um aqui que foi seu aluno. Deixa eu ver quem foi, gente. Quem foi? Maria, eu peguei aqui alguns. Ótimo, então vamos lá, Silvéria. A Silvéria estava acompanhando aqui justamente para pegar alguns para a gente trazer. Com você, Silvéria. Muito obrigada. A Ludmila colocou assim: quero morar nessa palestra. Excelência define-se profissional. Obrigada, coordenação, por essa oportunidade. Uma outra pessoa colocou assim: agora entendi o tanto de elogios ao professor no início. Que palestra maravilhosa. Eu agradeço. Obrigado. Se eu pudesse dar uma receita, né? Muitas pessoas aqui já trabalharam comigo. Procurem fazer o que vocês amam. Se cerquem de pessoas que apoiam vocês. Já basta a quantidade de gente que coloca os outros para baixo. Eu sou uma pessoa otimista, sempre acho que as coisas vão dar certo. E sou muito grato à vida. Obviamente que a minha vida... Eu já me deparei com diversos obstáculos, mas eu sou muito grato, sou uma pessoa muito feliz. E se eu digo que vou fazer uma coisa, faço com alegria, sorrindo, que acho que isso é contagioso, sabe? E
aqui do alto dos meus 51 anos, se eu pudesse, né, dar um conselho, façam as coisas com alegria, sorriam para a vida, né, e quando a gente sorri para a vida sorri de volta para a gente também, né? Temos algumas mãos levantadas. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Yara está com a mão levantada, aqui pela ordem para mim aparece Yara, é isso? Yara? Professora Mariana, eu não estava escondido ontem, viu, assistindo o começo do evento, mas a professora Otília, minha querida amiga, né, até, assim, ela me chamar de professora é quase um exagero, né? Porque eu acho que eu aprendi mais com ela do que ela comigo quando trabalhamos juntos. Mas, obviamente, que ela me instruiu bem. Acho que eu consegui captar aquilo que era o objetivo aqui desse encontro, né? O mérito é todo dela. E, Otília, você quer dar um oi para o professor? Porque ela está em sala, ela já está atrasada há 30 minutos para a aula dela. Porque ela não conseguiu sair, não foi, Otília? Deixa eu ver se ela foi. Deixa ela trabalhar, deixa ela trabalhar. Eu acho que ela está trabalhando. Pessoal, tem umas mãos levantadas aqui. Yara, eu chamei. Cássia, você está com a mão levantada? É para valer ou porque daquele outro momento que não baixou? Eu vou chegar já na Arlenes, então. Olha, professor. Então, vou baixar aqui. Professora Arlenes, eu sei que você está bem ansiosa para fazer pergunta ou comentário para o professor André Pugliese, fique à vontade. Eu pensei que ela só ia me mandar um abraço, eu não estou preparado para a pergunta dela. Não, é um comentário, um cumprimento. Primeiro, é sempre um prazer ouvir, né? Eu vou falar uma coisa aqui que você não sabe, mas finalzinho de junho, início de julho, você estava dando uma aula online para minha filha. À noite, eu passei na porta do quarto, a porta estava quase encostada, e eu ouvi sua voz e sentei na escadinha para ficar ouvindo e aprendendo, porque é sempre um momento de aprendizado te encontrar. Quando ela saiu, você estava dando uma aula de empreendedorismo, ela estava apresentando um trabalho e eu sentadinha na escadinha só ouvindo vocês dois interagirem, porque não existe como não aprender falando, convivendo com você, André, né? Você sabe de toda a minha gratidão e eu externei isso na nossa sexta-feira. Eu entrei na Uniteams pela sua indicação, pelas suas mãos, pela a sua orientação. Eu entrei no curso de administração pública lá em 2007, foi onde eu aprendi o ensino superior e foi onde eu desenvolvi o amor imenso pela educação à distância, né, pela possibilidade de chegarmos aonde o físico no sentido do tato não chega, não é? Porque hoje o físico ele rompe barreiras, a gente sabe que não tem mais essas questões, não é? Então eu acho que esse momento seu aqui com os alunos foi extremamente assertivo, né? E tem uma coisa que você falou que alcança demais. O professor Rodrigo trouxe, você trouxe, e vocês falaram muito sobre conexões, né? De certa forma, quando você mostra para a gente, ele é professor de pesquisa operacional, tá? Por isso que ele trouxe aquela distribuição de pesquisa operacional, que é uma disciplina da administração, ali, com aqueles nós todinhos que ele traz, aquelas conexões. E é muito interessante, porque nós partilhamos de um pensamento de uma linha que se chama conectivismo, né? E no conectivismo a gente acredita demais que a tua capacidade de buscar, a tua inquietude, a tua vontade de ir atrás, de descobrir mais e saber mais, ela é infinitamente maior do que o conhecimento que você tem hoje. E aí, quando você fez aquela passagem de Google, MSN e tantas outras ferramentas, e Barça, eu até expliquei para o pessoal aqui o que é a Barça,
e conhecimentos que nós tínhamos como sólidos, como firmados, e de repente as coisas vão mudando e eles caem, ou eles fluem para outros espaços, para outros sentidos. Como nossa capacidade de buscar, gente, de ir atrás, de não nos acomodarmos, de sairmos da nossa zona de conforto, como ela é capaz de nos levar a outros espaços e a outros lugares. Então, só chamando atenção para como a fala do professor André hoje, ele quer nos dizer assim, ó, não fiquem imobilizados como naquela imagem que nós vimos, um cavalo amarrado a uma cadeira, porque às vezes o obstáculo é tão pequeno, e naquele momento ele é gigante. E eu costumo dizer para os meus alunos assim, calma, bota a coisa no tamanho dela, porque normalmente ela é assim, e aí depois que você enxergar o tamanho dela, você pensa em resolver, em como solucionar, não é? Então eu acho que é isso que fica para mim, meu amigo, nessa noite. É sempre um prazer revê-lo no Uniteams, né? Você sabe que um dos desejos da minha vida é trabalhar de novo com você. Já batemos na trave aí umas 4, 5 vezes, uma hora dá certo, a gente trabalha junto de novo, porque eu sou fã de carteirinha dessa pessoa. Quem viu meus stories hoje sabe que a frase é ele arrasa, e isso era 9 horas da manhã, eu já estava dizendo que ele ia arrasar. E quem concorda comigo bate palminha aqui, porque eu acho que ele arrasa. Obrigado, querida. Muito obrigado. Eu quero aproveitar, né, e agradecer mais uma vez a oportunidade de encontrar tantas pessoas queridas aqui, de repente muita gente que eu não consigo lembrar, né, mas vou pegar aqui dessas câmeras que estão abertas também, mandar um abraço para o professor Gustavo, meu amigaço, meu querido, professor das minhas filhas, vai ser professor do seu filho também, viu, Arlenes? Olha que legal, né? E agradecer a Silvéria, ao professor Alcides, a Mariana, todos vocês aí que me oportunizaram, né, estar aqui, compartilhando um pouco, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, conversando, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelas palavras, muito obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui. Eita, nós temos mãos aqui ainda, professor. O que eu faço com essas mãos? Essas mãos, eu acho que são aquelas mãos que querem mandar uma mãozinha, mas apertam a mão levantadinha. É Richelle? Oi, boa noite, Mariana. Tudo bem? Boa noite, Richelle. Eu assisti pela metade, porque minha internet aqui tá horrível. Aí eu ficava entrando e saindo. Vamos fazer de novo, vamos começar de novo. Já gostei do humor do professor André, muito bom. Gostei muito da palestra, ouvi bastante o que ele falou. Eu tô com uma dúvida muito grande, Mariana. Tem algum link para a gente entrar na nossa área do aluno? Porque no meu e-mail ainda não chegou. E eu já validei a matrícula. Richelle, você é letras, pedagogia ou administração? Administração. Tá. Nós podemos verificar depois. Esta semana as aulas serão ao vivo, então a cada dia vocês irão receber um link para o momento ao vivo, tá bom? Aí depois que vai ser mais... Tá bom? Inclusive, amanhã terá formação a respeito do Educa e do Protocolo. Exatamente. Amanhã está aqui às 19h15. Ok. Professor Alcides. Obrigada, Richelle. Professor Alcides. Sim, assim, a minha fala nesse momento é impossível assistir depois de uma palestra dessa, de um momento desse, a gente não se emocionar, né? Quando nos passa pela cabeça tantos momentos que vivemos e convivemos juntos, né, professor André? Você chegou, parece-me que em 94 na Uniteams, ou 2004, né? 2004 na Uniteams, eu estava lá desde 2001, e a gente começa a conviver junto e convivemos por muito tempo e andamos juntos
pelos corredores da Unitins e sempre nessa perspectiva e expectativa e propósito de fazer com que, por meio da educação, viesse as transformações necessárias, não somente, ou seja, em especial para as pessoas, que a partir da transformação das pessoas, teríamos aí as transformações necessárias para o nosso Estado e certamente as transformações da sociedade. É muito bom revê-lo. Fiquei muito feliz quando veio as sugestões de palestrante, a professora Otília aventou o seu nome, eu disse, perfeito, não tem pessoa melhor para esse momento, e é, assim, surreal começarmos uma palestra dessa e terminamos, quando termina a palestra, termos um público ainda de 365 pessoas na sala. Isso mostra o quanto a sua palestra ela foi cativante para o público que aqui estão nessa sala. Deixar aqui, em nome da coordenação geral, a nossa gratidão a você pela a sua disponibilidade de nos presentear essa noite com a sua presença e com o seu trabalho, com a sua palestra. Dizer que nós não temos como retribuir, mas reconhecendo o seu trabalho, nós deixamos aqui a nossa gratidão. Professor Rodrigo, esses dias, ele está sendo pai, né? Porque a esposa dele está em um intercâmbio nos Estados Unidos, do doutorado, e ele está sendo pai e mãe, e teve que atender o filho dele, e no momento não teve como ficar até o final aqui da nossa palestra. Mas deixamos aqui a nossa gratidão a você, e aproveitando já, gratidão às coordenações dos cursos, às coordenadoras de polo, aos coordenadores, a coordenação de tutoria está em formação, do administrativo da Unitins, mas aos tutores presenciais, aos tutores à distância, deixamos em especial a gratidão aos nossos acadêmicos e acadêmicas que estão participando, que participaram, que estão nesta sala até agora. Tudo isso que fazemos aqui é para vocês e é por vocês. Nosso trabalho é justamente para que daqui a 4 a 5 anos vocês possam galgar os espaços que são exclusivamente de vocês, se permanecerem até o fim. Eu sempre digo que ninguém sobe ao pódio se não chegar até o final da maratona. Então, permaneçam neste objetivo de dizer, eu posso. Então, só você pode dizer isso para você com convicção, porque essa convicção nós temos daqui, que você pode, tá? Então, deixar aqui o nosso abraço. Professor André, nosso abração. Espero nos encontrarmos aí em outros espaços, talvez não mais para tomarmos aquela sopa com cabutiá com casca, né? Mas para um prato mais agradável e mais apresentável. Grande abraço, Diego. Grande abraço, muitíssimo obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Nos encontraremos amanhã, mesmo horário. Aguardem o link. Uma boa noite.